Meus irmãos, irmãs, vamos iniciar esta reunião, pedir que a graça do Senhor se derrame mais uma vez sobre as nossas vidas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos reunimos para te pedir que tu abras o teu céu sobre nós, derrame sobre nós a tua palavra, vem, vivifica-nos, restaura-nos, vem e se derrame mais uma vez, porque nós estamos tão carentes da tua voz, da tua ajuda, porque em cada oportunidade nós podemos desfrutar do Senhor mesmo. E é de ti que nós queremos desfrutar nesta noite na tua palavra. Não é de conhecimento sobre a tua mente, sobre o teu propósito, sobre os nossos dias. Queremos desfrutar do Senhor na tua palavra. Queremos nos alimentar de ti. Vem e nos alimenta nesta noite, ó bom pastor. Leva-nos às águas tranquilas. Nós te pedimos, prepara-nos uma mesa nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 17, vamos ler os versículos de 1 a 5. Veio então dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo: vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz, a que está sentada sobre as muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra e os moradores da terra, se embriagaram com o vinho da sua devassidão. E me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava coberta de púrpura escarlate, e adornada de púrpura, e adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícias de sua prostituição. E sobre sua testa um nome escrito, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Somente até aqui. Amados, nós precisamos examinar bem estes textos. Nós já tivemos a primeira palavra sobre esta profecia e vimos uma primeira parte onde estudamos sobre o juízo de Deus sobre essa meretriz. Primeiro, entender espiritualmente, biblicamente, o que quer dizer esta meretriz. Então nós vimos alguns textos, especialmente no livro do profeta Jeremias, onde Deus trata Judá como uma meretriz, o seu povo como uma prostituta. Então espiritualmente tem um significado sobre essa meretriz, sobre essa prostituta. Essa não é uma profecia tão simples assim. Essa é mais uma daquelas profecias que você precisa ir construindo sua base desde o livro de Gênesis. Então nós vamos com muito cuidado estudar sobre isso. Então na primeira parte, nós vimos algo acerca da natureza, do caráter desta meretriz, dessa prostituta. Nós vemos que tem a ver com a condição espiritual. Aqui fala de uma condição espiritual. Essa meretriz, ela revela-nos uma condição espiritual. Agora,
eu quero avançar com vocês aqui no versículo 5. Porque, primeiro, Deus nos diz que Ele vai julgar esta mulher. Deus vai julgar essa prostituta. E um detalhe, antes de olharmos o versículo 5, nós sabemos que Deus vai julgar ela por causa do seu próprio caráter maligno, um caráter religioso maligno, e também por causa da sua perversidade, daquilo que ela fez com os santos. Ela perseguiu e matou os santos. Esta é uma das características da sentença, ou uma das razões da sentença de Deus sobre essa mulher: o seu caráter espiritualmente imoral e a sua maldade, a sua crueldade com os santos. Agora, vamos entender mais um detalhe acerca dessa mulher nessa noite, que está aqui no versículo 5. Então vamos prosseguir, onde diz: e sobre sua testa o nome escrito, o mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes. Meus irmãos e irmãs, nós sabemos pelo livro de Apocalipse que há uma grande ênfase sobre o caráter desta mulher. O que a Bíblia quer dizer sobre esta mulher? Mulher, na Bíblia, ela é uma tipologia da noiva, da igreja. Veja um exemplo da profecia que está no capítulo 12 de Apocalipse. Lá tem uma profecia sobre uma mulher, ali é a igreja. Mas você não pode, de maneira superficial, afirmar que é a igreja. Você precisa construir as bases dessa visão ao longo de toda a Bíblia. Então você vai vendo isso desde o livro de Gênesis, esta figura da mulher sendo construída com a base bíblica, para que ela nos dê uma conotação profética no livro de Apocalipse. Este é um dos princípios para você interpretar as profecias no livro de Apocalipse. Deixar que a própria Bíblia nos fale as profecias. E muitas dessas profecias, ao longo da palavra de Deus, elas são construídas. Elas são constituídas, construídas, com o propósito de nos trazer a mente de Deus. Esta mulher aqui do capítulo 17 também. Nós temos que usar o mesmo princípio de interpretação. Então, meus irmãos e irmãs, observe que a igreja do Senhor Jesus, que é esta, que é prefigurada por uma mulher, por uma noiva, uma mulher, porque a mulher, ela fala da experiência subjetiva. Agora nós temos que observar isso com muito cuidado, porque aqui fala de uma meretriz, que é a mãe de todas as meretrizes. Que frase é esta? E o que ela quer nos dizer? Então vamos entender a história. Eu disse a vocês na semana passada, irmãos, uma das grandes tragédias da interpretação e da aplicação e do entendimento da palavra está no fato de que a grande maioria dos cristãos não conhece ou desconhece ou ignoram a história da igreja. Nós precisamos conhecer a história da igreja. A igreja no primeiro século, conhecer a história dos pais da igreja, período patrístico. Nós precisamos conhecer os grandes conflitos teológicos que ocorreram, especialmente nos 4 primeiros séculos. Conhecer um pouco disso, como a igreja foi se desviando do seu propósito. Meus irmãos e irmãs, as 7 cartas às igrejas da Ásia é uma gloriosa visão profética do que ocorreu na história. E hoje, se nós olhamos e vemos a igreja como está hoje, vemos a situação como ela está hoje, nós só podemos explicar isso, irmãos, se nós pudermos olhar para a história, ver a história. Você tem uma clareza muito grande, você percebe que a Bíblia salta diante dos seus olhos. Esta profecia aqui
requer de nós um conhecimento da história. O que aconteceu na história da igreja? Você sabe muito bem, a igreja que o Senhor Jesus Cristo edificou, que está registrado nos evangelhos, aquela igreja que ele falou em Mateus 16, e que nós lemos o princípio da história dela no livro de Atos. Esta igreja que está aqui na palavra de Deus, ela não é a mesma igreja que nós conhecemos nos nossos dias. Hoje igreja é sinônimo de um lugar. O ministério e serviço perdeu o lugar para um clérigo profissional, de homens que não têm um chamado santo, não têm a unção do santo ou do Espírito Santo. O ministério, os ministérios de Cristo de Efésios 4:11, não tem o mesmo vigor, não tem a mesma essência, não tem a mesma profundidade, não tem a mesma realidade daquilo que nós vemos na igreja de Atos dos Apóstolos. Como nós vamos entender o que aconteceu? Como nós podemos entender o que está acontecendo se não conhecemos a história? Então temos que conhecer a história. Essa profecia requer que nós conheçamos a história. Então, meus irmãos, eu quero falar acerca dos desvios e da degradação. Vou falar rapidamente, vou tentar falar isso em 15 minutos para que nós possamos voltar para esse versículo 5 aqui do capítulo 17, aqui de Apocalipse. Então nós vamos começar vendo o que aconteceu nos primeiros séculos. Sabemos que após a morte dos apóstolos, os anciãos, aqueles presbíteros, aqueles irmãos mais velhos que eram constituídos pelos apóstolos, eles estavam servindo as igrejas em muitas localidades. Eu falei isso na semana passada sobre as perseguições, sobre os mártires. Então, meus irmãos, a igreja cresceu muito, esses anciãos estavam sobre essas igrejas. Havia naqueles primeiros séculos, por que não dizer no primeiro século, até o ano 120, 130, 140, muitos anciãos que conviveram com o apóstolo João, Papias, Inácio, Policarpo, alguns outros foram conhecidos como os discípulos de João. Eles caminharam com João, mas o discipulado não era João, era Cristo. E muitos desses homens se tornaram homens de grande proeminência na palavra, no ministério. Mas não demorou muito, irmãos, para que sobre as igrejas, especialmente naquelas onde mais o evangelho cresceu, como Alexandria, Antioquia, Jerusalém, Roma e também Constantinopla, essas igrejas cresceram muito em número, até que os anciãos preferiram escolher um bispo sobre os anciãos. Esse foi o primeiro erro, especialmente nessas igrejas, em Antioquia, em Alexandria, em Constantinopla, em Roma, em Jerusalém. Havia um que se destacava entre os outros. Esse foi um dos primeiros erros cometidos ali. Não era com má intenção, mas, irmãos, nem com boas intenções nós podemos colocar nossas mãos nas coisas do Senhor. E o que aconteceu? Não demorou, irmãos, para que no ano 440 o Papa ou Leão reivindicasse a autoridade papal, de ser chamado Pai, porque essas 5 igrejas, elas cresceram de maneira assustadora. E no ano 312 depois de Cristo, quando as perseguições aos cristãos diminuem, com a ascensão de Constantino, a mudança do império de Roma para Constantinopla, Constantino favoreceu a igreja, de forma que ele instituiu uma lei em que todas as pessoas do império fossem cristãs, de forma que não havia necessidade que alguém se convertesse para se tornar cristã, apenas que nascesse no Império Romano. A fé foi banalizada, e quando você chega no ano 440, você vai vendo os desvios, muitos desvios ocorreram aqui. Aqui nós temos
um ponto de partida, a partir do ano 312, que é o desvio tortuoso que a igreja começa a trilhar. Eu gostaria de falar sobre esse desvio da verdade, rapidamente, porque a partir do ano 312, esse desvio da verdade, ele acelerou e prosseguiu, e é o que nós temos hoje. Então, veja bem, no ano 310, ano 310, já começou a ser instituída a oração pelos santos. No ano 320, acender velas. No ano 375, a adoração aos santos. No ano 394, foi instituída a missa, no lugar da reunião simples da igreja. No ano 432, adoração à Virgem Maria. No ano 593, foi instituída na igreja a doutrina do purgatório. No ano 606, foi instituída a supremacia papal, onde o Papa se colocava na posição de uma divindade, ou da divindade extrema. No ano 788, a adoração à imagem, às relíquias autorizadas pelo catolicismo. No ano 993, foi a canonização dos santos. No ano 1076, foi instituída a infalibilidade papal. No ano 1190, houve a venda de indulgências, que eram favores papais, ou papal, aos santos, onde as pessoas recebiam perdão e até mesmo terreno no céu, se elas pudessem pagar por isso. No ano 1215, houve a instituição do confessionário. Em 1529, Clemente VII, ele impediu na Alemanha que o evangelho fosse pregado. É daí que surgiu o termo protestante. E em 1546 foi a introdução dos livros apócrifos. Em 1854 criou-se o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870 houve o reforço da infalibilidade papal. Então eu citei rapidamente aqui esses desvios do catolicismo. Mas, irmãos, outrora não era a Igreja Católica Apostólica Romana. Antes, essa Igreja Apostólica ou Católica Apostólica Romana, porque a palavra católica é universal, essa Igreja Universal. Por que romana? Porque, de fato, a Igreja, ela cresceu nessas 5 cidades que eu citei. Mas ela se fortaleceu em Roma, porque era a capital do Império. Com a ascensão de Constantino a partir de 311, a capital do Império mudou de Roma para Constantinopla. E a igreja se dividiu em ocidental e oriental. A oriental ficou em Constantinopla, a ocidental ficou em Roma. Porém, com o passar da história, a igreja romana, ela se tornou muito mais poderosa do que a igreja oriental. E essa igreja romana, ela cresceu assustadoramente. E os desvios se dão aqui. Irmãos, outrora era uma igreja. Era a igreja com I maiúsculo. Eu falei rapidamente, mas vocês já têm uma ideia desse desvio, dessa degradação. Quantas coisas foram instituídas. Agora, irmãos, os movimentos de Deus, houveram muitos. Dentre estes, eu gostaria de citar pelo menos 3. Um que ocorreu na Inglaterra, com John Wycliffe. Ele era um professor em Oxford. Ele foi um homem de grande proeminência na palavra, de uma grande contribuição, especialmente na tradução da Bíblia para o inglês. E o que aconteceu, irmãos? Ele deixou uma grande herança. Havia uma fome, uma sede de mudança. A Igreja Católica não o matou. Ele morreu em 1384. Porém, a igreja depois excomungou todos os seus ensinos, mesmo ele depois de morto. Mas os seus ensinos causaram impacto em muitas pessoas, porque havia uma fome de mudança.
E dentre essas pessoas, John Hus, na Boêmia, na República Tcheca, aquela região perto da Alemanha. E John Hus era um homem com profundo encargo da palavra. E ele pregou contra as heresias, ele pregou contra os enganos. John Hus foi um pregador da verdade, e a igreja o perseguiu, e a igreja o matou, queimou ele numa fogueira. No século XII, houve também um movimento no sul da França, os cártaros. Eram pessoas simples e que viviam uma cultura própria e não se deixaram, esse povo, os cártaros, eles não se deixaram influenciar pela cultura dominante do mundo, especialmente pelo catolicismo. E eles tinham uma fome de um retorno às práticas do Evangelho. Porém, eles foram perseguidos. O catolicismo perseguiu eles naquele período da cruzada, no ano 1209 até 1229. O Papa Inocêncio III, ele ordenou uma cruzada para varrer os cártaros da terra. E foi o que aconteceu. Esses cátaros, não cártaros, os cátaros, eles foram varridos pelo Papa Inocêncio III. Então aqui nós temos o movimento de Wycliffe, o movimento de Hus e o movimento dos cátaros. Esses três movimentos e muitos outros, valdenses e tantos outros que surgiram, foram perseguidos e exterminados pelo catolicismo. A igreja dominava o mundo. Esse período, irmãos, ele começa no ano 500 e termina no dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha, na Catedral de Wittenberg, até que Martinho Lutero se levanta para poder promover aquilo que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Então, meus irmãos, isso que eu falei em 15 minutos é uma longa história, mas aqui você vê o desvio dessa mulher, dessa prostituta. Mas o problema não é só a prostituta, é porque a Bíblia fala aqui de três coisas. Fala da meretriz, das meretrizes que são suas filhas e das abominações da terra. Então nós temos três coisas: a meretriz, a grande meretriz, as meretrizes e as abominações da terra. O que nós temos hoje? Essas três coisas. Aquele cristianismo que se degradou, ele se tornou essa meretriz, as meretrizes e as abominações na terra. Hoje nós temos essas três coisas. Quando você tem uma visão de tudo isso, irmãos, você compreende que Babilônia é uma questão muito delicada. Vamos entender mais sobre Babilônia. Voltando para o versículo 5 aqui do capítulo 17. Eu creio que esse primeiro quadro aqui você já tem na mente. Embora é uma visão, é uma síntese de toda essa história, para vocês terem uma ideia do que a Bíblia quer nos dizer sobre essa meretriz. E vamos entrar em detalhes, vocês vão entender por que nós precisamos conhecer a história. A Bíblia chega a dizer para nós detalhes geográficos aqui, mas nós precisamos caminhar devagar nos textos. Se você estudar tudo isso aqui comigo, você vai ter uma visão muito mais ampla, porque nós vamos poder perceber como que a Bíblia chega a mostrar o lugar do Vaticano aqui. Então nós vamos devagar, não vamos apressar, vamos devagar. Vamos ver fundamento bíblico agora. Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe. Esse é o primeiro ponto. Das meretrizes, segundo ponto, e das abominações da terra. Vamos compreender essa palavra Babilônia. Você sabe o que significa Babilônia? Confusão. Babilônia significa confusão. Isso é Babilônia. Vamos analisar através da palavra de Deus sobre isso. Por favor, estudar o princípio, a natureza acerca de Babilônia.
Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 4, disseram: vinde, olha essa frase, edifiquemos para nós. O objetivo aqui, irmãos, é construir biblicamente a natureza e o caráter da Babilônia. Então veja, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus. Tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois isso, o nome Babel. Aqui está a origem de Babilônia. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Vamos agora, meus irmãos, irmãs, ver uma aplicação espiritual sobre isso. Primeiro, olha a frase: edifiquemos para nós. Esta frase mostra que toda ideia, todo espírito de Babilônia é um espírito antropocêntrico. Não é um espírito centrado em Deus, é um espírito centrado no homem. O homem é o centro. Vamos mais, observa outra frase aqui: tornemos célebre o nosso nome. Está vendo essa frase, nosso nome? A tradução correta do hebraico aqui é reputação, é glória. Eles estavam preocupados em ter ali um lugar que pudesse proclamar a glória deles. Aquela geração era uma geração pós-dilúvio. Uma geração pós-dilúvio. E o que eles estavam buscando? Eles estavam buscando edificar algo para eles, algo para a reputação deles, algo para a glória deles. Essa é uma geração que não compreendeu o caráter do juízo de Deus. Eles queriam elevar a glória e a reputação deles. Versículo 7, confundamos ali. Então veja, Babilônia está debaixo de uma palavra de maldição. E que palavra é esta? Confusão. Este é o significado de Babilônia. O princípio de Babilônia é esse: é o princípio da glória humana e o princípio da confusão humana. Glória humana e confusão é Babilônia. Vamos avançar, porque o propósito de Babilônia na Bíblia e a sua natureza e o seu caráter é estritamente espiritual. Deus não nos quer falar outra coisa que não seja abrir os nossos olhos concernente a um sistema perverso, um sistema maligno. Muitas vezes, irmãos, nós nos detemos sobre a perversidade do mundo, e devemos nos deter sim. Mas existe também um outro poder tão terrível, tão sedutor e tão sutil e destruidor como o poder do mundo, é o poder religioso. É a perversidade religiosa. Tudo aquilo que não está centrado na glória de Deus tem suas raízes em Babilônia. Todo tipo de espiritualidade, todo tipo de comunidade, ou qualquer comunidade que não está centrada em Deus, na glória de Deus, é Babilônia. Tem o seu foco, tem a sua natureza em Babilônia. E isso é sério, porque isso não glorifica a Deus. Deus vai julgar essa prostituta. Para Deus é prostituição espiritual, é abominação.
Vamos estudar mais sobre Babilônia. Há um outro exemplo que quero lhes mostrar. 2 Reis, capítulo 20, por favor. Vamos estudar este assunto aqui em 2 Reis e extrair mais um princípio sobre Babilônia. Vendo os versículos 12 a 19, está assim: naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Balada, rei da Babilônia, enviou mensageiros com cartas e presentes a Ezequias, porque ouviu que este estava enfermo. Rei da Babilônia, está vendo aí? Ezequias os ouviu. Quero que você sublinhe essa palavra, porque ela é muito importante, ou essa frase, os ouviu. Nós vamos estudar o significado dela daqui a pouco. Ele lhes mostrou toda a câmara de seus tesouros, prata, ouro, especiarias, ungüentos preciosos, e a câmara de suas armas, e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada que Ezequias não lhes mostrasse, tanto em sua casa como em todos os seus domínios. Então veio o profeta Isaías ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles varões? E de onde vieram? Ezequias respondeu: de terras distantes, vieram da Babilônia. Lembre-se, Babilônia é um mistério, versículo 5 do capítulo 17 de Apocalipse. Ele tornou a dizer: que viram em tua casa? Ezequias respondeu: viram tudo o que havia em minha casa. Não houve nada em meus tesouros que não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo que está em tua casa e tudo que teus pais entesouraram até hoje serão levados à Babilônia, sem nada ficar, disse o Senhor. E teus filhos que de ti sairão, que tu gerastes, tomarão e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que falastes. Depois dissera: haverá menos paz e segurança em meus dias. Meus irmãos, vocês sabem muito bem que Ezequias foi um rei piedoso. Ele foi um rei que teve uma profunda experiência espiritual. Chegou o tempo da sua morte, Deus deu para ele mais vida, mais saúde, mais graça, mais experiência. E quando o rei da Babilônia soube que Ezequias estava doente, enviou cartas, e depois enviou, como diz aqui, enviou mensageiros e presentes. Isso tudo é Babilônia, é sedução. Sabe o que é Babilônia, irmãos? É um sistema sedutor, e que sempre age nas nossas necessidades. Veja o evangelho que é pregado hoje aí, é um evangelho que prega aproveitando das necessidades das pessoas. Como nós somos um país onde as pessoas sempre estão em busca de algo, e nesse tipo de solo é que esse tipo de evangelho prospera. O evangelho do negócio, o evangelho da atração, o evangelho da sedução, esse Deus marqueteiro, esse Deus que você tem que pagar ele para receber dele, esse evangelho que desconhece a graça, esse evangelho que faz de Deus negócio. Esse é o espírito da Babilônia, esse evangelho que oprime as pessoas sempre a dar, para ter. Isso não é evangelho. Jesus não era assim, irmãos. Nós sabemos que há milagres no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, mas quando você conhece o caráter dos milagres, você sabe que a melhor resposta que Deus dá às nossas necessidades não é mudar o nosso estado, não é trazer apenas cura para o nosso corpo, é nos dar Ele mesmo. Porque senão, irmãos, a vida cristã vira uma compulsão em busca de coisas e não da pessoa do Senhor. É isso que tem empobrecido o evangelho, o caráter da igreja, porque essa Babilônia perverteu tudo. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Sabe qual é o tema que eu dou para esse acontecimento?
O propósito da Babilônia é roubar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus que nos tem sido dada. Porque hoje a vida cristã e o povo cristão é tão pobre, espiritualmente falando. Porque vivemos um tempo de uma profunda pobreza, de uma extrema pobreza espiritual. Não conhecemos a mente de Deus, não conhecemos o propósito eterno de Deus, não conhecemos a vontade de Deus, não entendemos o que é a glória de Deus, pouco sabemos daquilo que é celestial, daquilo que é eterno. Vivemos uma esfera do agora, vivemos um evangelho de momento. Somos lunáticos, dependendo da lua, nós estamos bem espiritualmente. Se a lua muda, nós já mudamos espiritualmente. Não temos uma vida cristã excepcional. Sabe por quê, irmãos? Pobreza espiritual. Evangelho de aparência. É isso que é Babilônia. É isso que a Babilônia tem produzido, tem gerado. Então, irmãos, irmãs, olhe para o que aconteceu aqui no tempo de Ezequias. Veja, versículo 12, nesse tempo. Então o inimigo sabe quando nos atacar. Babilônia é isso, escolhe os dias maus, aquilo que Paulo diz em Efésios 6,13, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. É assim que surge Babilônia, vai nas necessidades das pessoas, e fala das necessidades, aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não o que elas necessitam ouvir. O evangelho pregado por Cristo, o evangelho pregado pelos apóstolos, ele não vinha para satisfazer as necessidades das pessoas, vinha para confrontar os pecados delas. Por isso que hoje não se prega mais contra o pecado, hoje não se prega mais falando de arrependimento. Arrependimento é uma palavra que não se encaixa no contexto desse evangelho degradado e desse cristianismo caído. As pessoas não ouvem mais falar de arrependimento, as pessoas não sentem mais necessidade de arrependimento. Por quê? Porque Babilônia, esse sistema religioso pervertido, ele tem pregado o evangelho da satisfação, o evangelho da prosperidade. Este é o evangelho, irmãos, babilônico. Não pense só na Babilônia, pense nas meretrizes e nas abominações da terra, porque é tudo a mesma coisa, tudo tem a mesma raiz, tudo está sobre o mesmo fundamento. A igreja do Senhor não é isso, irmãos. A igreja do Senhor não é Babilônia. Não é Babilônia. Então você vê aqui a sutileza do inimigo. Aí você vê que Jeremias profetiza sobre isso. Permita-me citar os textos de Jeremias, por favor. Jeremias capítulo 52, versículo 17. Então, aqueles príncipes da Babilônia vieram ali, olharam tudo, olharam todas as riquezas de Ezequias. Aquele homem era piedoso. Aquele homem era piedoso, mas ele mostrou tudo, ele mostrou aquilo que não deveria mostrar para o inimigo. Veja, Jeremias 52, 17, está assim, Jeremias 52, 17, diz assim, os caldeus aqui são os babilônios, os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor que Ezequias restaurou. Lembra disso, irmãos? Ezequias foi um rei piedoso, ele restaurou a casa do Senhor, as portas estavam fechadas, o sacerdócio não funcionava. Deus levantou Ezequias para poder restaurar a sua casa. Agora veja isto, ele mostrou os tesouros, mostrou tudo. Agora os caldeus vieram, aqueles mesmos povos que um dia estiveram lá séculos atrás, os seus ancestrais passaram por lá, viram todos os tesouros. Agora uma outra geração surgiu e eles vão lá saquear tudo, roubar tudo. Olha o que diz: como também os suportes, o mar de bronze que estava na casa do Senhor, levaram todo o bronze para Babilônia. Está vendo aqui? Versículo 18, levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes de incenso, todos os utensílios de bronze
com que se ministrava. Ezequias não foi culpado pelo cativeiro babilônico, mas como disse a profecia de Isaías, os seus descendentes sim. Irmãos, nós temos aqui uma séria advertência do Senhor para nós. Nós precisamos, irmãos, guardar em bom depósito todos os tesouros espirituais que Deus tem nos derramado através do seu Espírito e da sua palavra. Voltemos agora, veja esse texto, 2 Reis 20:13. Ezequias se agradou dos mensageiros, ele lhes mostrou toda a casa do tesouro. Esse termo agradou, você sabe o que significa ele? Ouvir e submeter. Ouvir e submeter, ouvir e obedecer. A ideia que essa palavra nos traz é quando Ezequias olhou para aqueles babilônios, ele se colocou numa posição inferior, se colocou numa posição de gratidão, de submissão. Essa é a ideia que traz essa palavra. É como se ele estivesse se curvando à Babilônia. Irmãos, deixe-me dizer algo para vocês. Todos nós, eu creio, conhecemos o que aconteceu com Judá, com Jerusalém, aonde estava o tabernáculo, aonde estavam todos esses utensílios sagrados, a arca. Todos nós sabemos que a Babilônia veio e levou tudo, saqueou a cidade, destruiu seus muros, suas portas. O templo foi destruído, todos os utensílios sagrados foram levados e colocados dentro do templo do deus Marduk, que era o deus da Babilônia. Foi isso que aconteceu, irmãos. Os descendentes de Ezequias foram mortos. Alguns se tornaram vassalos da Babilônia. Outros eunucos, como disse o profeta Isaías. Então, se você olha o quadro todo, você vê que uma brecha foi dada. Escute, irmãos, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Uma brecha foi dada. Foi dada onde? Se você consegue olhar toda a história, desde o livro de Jeremias até o rei Ezequias, até a história do rei Ezequias, o que você vai concluir? Que a brecha estava aqui. A brecha estava aqui. Espiritualmente falando, esta é a interpretação que você tem. Este é o quadro que está diante de nós. Muito sério isso. Muito sério. Irmãos e irmãs, então você vê como a Bíblia descreve a malignidade, a perversidade de Babilônia. Quando você lê esses textos de Jeremias capítulo 52, por isso que você vê agora Deus tratando duramente, colocando uma sentença. O livro de Apocalipse diz assim: sentença sobre Babilônia. É uma sentença sobre essa Babilônia, sobre esse sistema religioso corrupto, que vai se aliançar, que vai se curvar ao anticristo, a besta, como está escrito aqui no capítulo 17 de Apocalipse. Esse modelo de religiosidade, esse tipo de degradação religiosa, vai aceitar, vai adorar o anticristo, porque a sua necessidade, a sua glória, não tem a ver com o trono de Deus, não tem a ver com o caráter de Deus. A sua glória é uma glória antropocêntrica, aquilo que está na raiz, aquilo que está lá no capítulo 11 do livro de Gênesis. O que diz ali? Eles queriam tornar célebres o seu nome, eles queriam glória, e é isso que o anticristo vai dar, e é isso que essa religião degradada, com aparência de espiritualidade cristã,
vai buscar, ou tem buscado, e vai obter glória deste mundo, mas um dia a sentença de Deus virá sobre ela. Deus vai julgar este mundo, e a Bíblia diz que Deus também vai julgar esse sistema religioso corrupto que está aí. Por isso que no capítulo 18, nós vamos ler o versículo 4, Deus diz assim: sai dela, povo meu. Porque o povo de Deus um dia esteve dentro da Babilônia. É um assunto para vermos mais à frente. Sai dela, povo meu. Vamos ver isso com muito cuidado, irmãos. Porque a grande pergunta que o Espírito Santo faz para nós é se nós temos consciência do nosso caminhar. Se nós não temos mesclas de Babilônia. Porque se nós tivermos uma pequena mescla, você pode ter certeza, o Senhor não se agrada de nós. Qualquer mescla, qualquer vírgula de Babilônia entre nós, irmãos, é abominável. Que o nosso coração, nossa mente, os nossos olhos se voltem para o livro de Atos. Que nós busquemos a simplicidade da igreja do nosso Senhor Jesus. Que nós busquemos, irmãos, entender a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos e profetas. Entender que Cristo Jesus é a pedra angular na qual a igreja está edificada. A igreja do Senhor Jesus não é um sistema de homem. A igreja do Senhor Jesus não é uma denominação. A igreja do Senhor Jesus é um corpo orgânico. Não somos só nós aqui não. Existem muitas partes deste corpo que se multiplica. Isto é, cada um precisa ser aprovado diante do Senhor, cada um precisa ser julgado pela palavra e ser aprovado por esta palavra, para que nós possamos humildemente, para que nós possamos de maneira quebrantada, dizer: Senhor, Senhor, será que nós somos a tua vinha mesmo? Ou nós somos uma Babilônia disfarçada? Irmãos, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo tem trabalhado dia após dia entre nós, para que esse caráter da igreja do Senhor Jesus se evidencie no nosso testemunho. Que nós venhamos buscar o Senhor, que nós venhamos buscar esses 4 fundamentos: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações, aquilo que a igreja primitiva praticava. Não precisamos, irmãos, de nada, não precisamos de clérigo humano, não precisamos de fórmulas, nós precisamos voltar para os fundamentos, precisamos voltar para a prática da igreja, para a simplicidade da vida cristã, daqueles irmãos primitivos. Meus irmãos e irmãs, é isso que o Senhor está buscando nesse tempo. Esta é uma profecia muito séria, mas não deixa de ser uma exortação para nós, porque o milímetro que nós desviarmos é o que esse espírito de Babilônia precisa para poder se apoderar de nós. Este assunto precisa ser visto com mais detalhes. Esse espírito, essa natureza, este caráter de Babilônia precisa ser visto com outras passagens. É o que nós vamos buscar diante do Senhor. Compreender mais sobre Babilônia, como a Bíblia vai amplificando o ensino sobre esta Babilônia, com o propósito de nos corrigir, de nós, irmãos, nos olharmos na luz da palavra do Senhor e pedir que o Senhor nos guarde debaixo do seu nome. Nós queremos estar debaixo do nome do Senhor, não debaixo de nome de denominação, não debaixo de nome de homens, mas debaixo de um único nome, esse que é o nome que está acima de todo nome, o nome do Filho de Deus. É debaixo desse nome que nós temos que estar, porque tudo aquilo que não está debaixo do nome do Filho de Deus, do Senhor Jesus, é Babilônia, irmãos. Pode funcionar, pode aparentemente até dar certo. Não pense você que só as organizações cristãs estão dando certo. Muitas religiões também julgam que estão certas. Muitas heresias pervertidas se gloriam do sucesso. Não é atrás disso que nós corremos, irmãos. Nossa carreira envolve uma luta espiritual. Nossa carreira envolve um alvo.
E o nosso alvo não é sucesso, o nosso alvo é uma pessoa, é agradar a essa pessoa. Aquilo que o Senhor nos falou domingo pela manhã, o Senhor amava Jerusalém, Ele foi a Jerusalém, 7 vezes a Bíblia vai dizer que Jesus, desde que ele saiu do Hermon, ele foi para Jerusalém, mas quando ele chegou em Jerusalém, Jerusalém não o recebeu. Ele foi recebido em Betânia, e quando ele saiu deste mundo, ascendeu aos céus, ele estava em Betânia, Lucas capítulo 24, mas segundo os estudiosos, ele estava de costa para Jerusalém. Que o Senhor, irmãos, possa falar ao nosso coração, porque este é o mesmo espírito de Babilônia. Ela não quer o Senhor, ela quer as coisas do Senhor, ela quer fazer do Senhor um negócio para si. Aquilo que o Senhor Jesus rejeitou em Mateus capítulo 4, quando Satanás propôs para ele que ele transformasse pedras em pães, para que ele fosse um líder popular, ou que pulasse do pináculo do templo, que ele fosse um líder espetacular, ou que ele recebesse os reinos, aceitasse os reinos deste mundo, que ele fosse um líder poderoso. Ele rejeitou. É o que essa Babilônia, é o que esse clérigo babilônico tem aceitado. Eles buscam ser popular, eles buscam ser espetacular, eles buscam ser poderosos. Porém, irmãos, os poderes deste mundo, ninguém consegue levar até a sepultura. Toda a glória humana só vai até a sepultura. A partir dali, irmãos, ninguém leva nada. Nós vamos chegar diante do Senhor, e o Senhor vai julgar o que nós temos feito aqui. Ele vai julgar a obra de cada um. A obra de cada um. Não é o quanto você tem, é o quanto você fez. Então isso é muito sério, irmãos, porque o que adianta eu buscar as glórias deste mundo, buscar um grande nome, tornar célebre o meu nome, você tornar célebre o seu nome? Meus irmãos, nós somos exortados pelo Espírito Santo nessa noite, a nos colocarmos debaixo do nome daquele que é o cabeça da igreja, debaixo do nome do Senhor. Tudo que não está encabeçado por Cristo Jesus é Babilônia. O que Babilônia tem? Este é o encabeçamento de Babilônia. O capítulo 11 de Gênesis nos mostra isto. Eles queriam uma torre que tocasse os céus, eles queriam se elevar, eles queriam a glória, eles queriam se tornar célebres. Irmãos, nós precisamos deixar que o Senhor se exalte sobre nós. Este que é um cabeça, este que é celestial, este que desceu, para que nós possamos subir, ele teve que descer até nós. Ele se tornou um bebê, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é o único exaltado diante de Deus. A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses 2, ele deu o nome que está acima de todo nome. É neste exaltado, é neste que está acima de todo nome, que nós nos curvamos, é debaixo do nome dele que nós estamos. Nós congregamos, nós reunimos, nós existimos e vivemos debaixo do nome de Cristo Jesus. Então, se, irmãos, nós não entendemos isso, então é Babilônia. Há muito ainda para se ver. Que no próximo estudo nós venhamos concluir este assunto, Babilônia, o mistério. Que o Senhor possa nos ajudar. Vamos colocar pelo menos mais uns 2 exemplos, se o Senhor permitir, para entender à luz da Bíblia o que é Babilônia. E prosseguimos na leitura do capítulo 17 deste livro de Apocalipse. Que Deus nos abençoe. Pai, no grande nome do teu amado Filho Jesus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse tempo mais uma vez. Obrigado por nos abrir tua palavra. Obrigado por nos ministrar tua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreendê-la mais. Que o teu Espírito nos ajude a interpretá-la, para que nós possamos ser guardados no nome do teu Filho Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, nesta noite, guarda o teu povo, preserva o teu povo no teu nome para o teu propósito, em nome do teu Filho Jesus. Que nós possamos, Senhor, ter esse espírito de Filadélfia,
embora tendo pouca força, nós não queremos negar o teu nome, porque tudo aquilo que nega o teu nome é Laodiceia, é Babilônia, e nós não queremos negar o teu nome. Nós queremos nos colocar debaixo deste nome e queremos proclamar e testemunhar isto nesta noite. Nós estamos debaixo do teu nome, Senhor. Guarda-nos no teu nome. Nós te pedimos neste grande nome. Amém.